um reposicionamento dos pensamentos iniciais dele sobre a transição e as novas democracias latino-americanas, né? Esse artigo ele começa a escrever em meados dos anos 90, a publicação sai em 98, né? Mas nós vamos ver como, a partir dos anos 2000, alguns elementos foram sendo alterados também, e alguns a gente ainda pode observar contemporaneamente, né? Para aí, na próxima aula presencial, a gente continua essa discussão sobre o estágio atual das democracias latino-americanas, entrando na discussão sobre qualidade da democracia, né? E aí eu já aponto alguns elementos aqui, a gente aprofunda no debate, na apresentação pessoal, né? Quando o O'Donnell fala de democracia delegativa, ele está falando da forma como estavam se construindo boa parte das democracias latino-americanas nos anos 1990. Primeiro, tinha-se aquele receio de retrocessos autoritários, né? Nós estamos falando aqui de regimes que se instituíam depois de um processo de choque muito forte, que foram as ditaduras cívico-militares e militares, né? Basta lembrar alguns casos, né, como o caso brasileiro, 21 anos de regime cívico-militar, né, o que deixa as suas marcas, né? O caso argentino da última ditadura militar, cívico-militar, né? Na verdade as ditaduras todas foram cívico-militares porque tinham apoio civil, conseguiram se burocratizar dentro dos elementos civis, né? Que é o que o O'Donnell chama de regimes de autoritarismo burocrático, né? Que na verdade civis e militares eles se mesclaram para constituir e manter esses regimes, né? Mas claro, na maioria dos casos o elemento militar ele acaba preponderando no geral por ser o poder moderador da sociedade, né? Mas ele vai dizer então que pelo fato de se ter esse trauma do passado recente, né, de alguma forma se focou muito em construir uma institucionalidade, né, que garantisse os direitos e liberdades fundamentais que os regimes anteriores negavam, né? Por isso que ele vai dizer que quando a gente está falando de democracia delegativa, a gente está comparando com o modelo ideal, digamos assim, da democracia representativa. O modelo ideal que a gente veio trabalhando boa parte da nossa disciplina, né, que nós chamamos de democracia liberal representativa, né? Os modelos ali do Dow, do Putnam, do Schumpeter, do Bobbio, né? É esse tipo de democracia que nós estamos mirando, né? E o O'Donnell reconhece, esse é o modelo que se constituiu fundamentalmente no mundo desenvolvido, né? No centro do Ocidente, ou seja, América do Norte, exceto o México, e Europa Ocidental. É para aí que a gente está olhando, né? Ele vai dizer que as novas democracias que vão sendo formadas ali a partir do fim dos anos 70 e durante os anos 80, do que o Huntington chama da terceira onda de democratização, sul da Europa, Europa Oriental, América Latina, vai indo também para a parte do Sudeste Asiático, depois vai se espalhando para boa parte do restante da Ásia, da África, né? A gente está falando dessas democracias aqui, que são o centro da atenção, né? Essas novas democracias devem ser consideradas democracias, sim. A gente não está falando de um outro tipo de regime, não. Está se pretendendo construir essa institucionalidade que leve a um tipo de poliarquia realmente existente, né? Que considere as características desses locais, né? Mas nós estamos falando, então, de democracias, não estamos falando de regimes semi-autoritários, não. Nós estamos olhando com a régua da democracia. Então, de alguma forma, tentando criticar aqueles estudiosos que
tentavam justificar que, olha, alguns ideais democráticos não estavam conseguindo ser realizados, porque, olha, não é bem democracia o que nós estamos vendo aqui, não. A partir do momento que se propõe a construir essa institucionalidade, que os atores se propõem a agir dentro desses limites, nós estamos falando, então, de democracias. Se o objetivo é a garantia de direitos e liberdades que antes eram negados pelos regimes autoritários, nós estamos falando, sim, de democracias. Então, é com essa vara, com essa régua, que nós vamos estar medindo e comparando esses regimes. E, nesse sentido, essas democracias elas se constituem fundamentalmente preocupadas com essas questões procedimentais. Né? Tanto que, com exceção do caso chileno, que até agora não conseguiu promulgar uma nova Constituição e continua com a Constituição herdada do período autoritário, né? Nos outros estados, nos outros países, a gente vê que um primeiro esforço é para justamente revogar as cartas constitucionais autoritárias e instituir um novo ordenamento jurídico, político, social, baseado em princípios democráticos. Né? Ou seja, a primeira grande batalha que se tem é pela constituição de novas cartas constitucionais. Alguns casos foram mais abertos e participativos, como o caso brasileiro, por exemplo. A Constituinte brasileira foi um processo, podemos dizer que foi bem democrático e participativo, que resultou numa carta constitucional bem avançada, né, do ponto de vista procedimental democrático. Né? Outros já não foram tão participativos assim, como no caso do Paraguai, por exemplo, a Argentina, em alguns casos também. Né? Mas nós vamos ver, então, que o olhar da classe política, de boa parte da população e do regime em si, dessas novas democracias latino-americanas, centrou-se muito nessa questão procedimental e dos instrumentos institucionais. Né? E aí que o O'Donnell diz que essas democracias, elas cumprem com os requisitos institucionais, na maioria das vezes, mas não cumprem com os princípios representativos dessas democracias. E ele vai dizer, então, que, na verdade, o que se constitui são democracias delegativas, né? Onde os representantes, na maioria das vezes, delegam todo o seu poder para os seus representados, os mecanismos participativos e deliberativos, eles vão sendo deixados de lado, e na relação entre os poderes, você também vê uma delegação de parte dos atributos e poderes do poder legislativo ao executivo. Porque o que ele está analisando aqui é essa transição, especialmente nos anos 80 até meados dos anos 90. E nós estamos falando aqui de um processo de profunda crise socioeconômica, crise de hiperinflação, de estancamento do crescimento econômico. Lembrem o caso do Brasil, governos Sarney e Collor. Lembrem do caso argentino, o governo Alfonsín e o primeiro mandato do governo Menem, por exemplo. O que a gente observa ali? Essa enorme crise social e econômica, e o Congresso fazendo o quê? Deixando nas mãos do Poder Executivo que tome as medidas que julgasse adequadas para conseguir solucionar a crise. Lembre do caso do Brasil, que você vai ter o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, você vai ter depois Plano Cruzeiro, Plano Cruzado de novo, você vai ter Plano Collor 1, Plano Collor 2, você vai ter N tentativas de planos de estabilização econômica que, na verdade, não passam pelo Congresso. São adotados pelo Poder Executivo como choques
para a tentativa de solucionar, especialmente o processo de hiperinflação. Isso que o O'Donnell levanta essa questão de que esse foco muito grande na questão do poder executivo vai gerando esse desequilíbrio de poderes e vai gerando essa crise de representatividade também. Porque a população que elege esse Congresso, vê esse Congresso, entre aspas, se vender ao poder executivo. Só que nós já podemos ver como, ao longo do tempo, nós vamos tendo certo protagonismo de novo do Congresso, mas o poder executivo, nos nossos regimes presidencialistas, continuando com um poder muito forte, muito grande, que o O'Donnell vai falar que vai ser a decretização, o decretismo, o governo por decreto, que aqui no caso do Brasil, as MPs, as medidas provisórias. Vocês vão me dizer, claro, professor, tem esse poder de adotar a medida provisória, mas depois de 3 meses, para continuar vigente, ela tem que ser votada. Mas vejam, você dá um prazo ali para que se tente efetivar alguns resultados mais imediatos dessa medida, e caso se efetivem, isso legitima a continuidade da medida para ser adotada pelo Congresso também. Então, de alguma forma, é um desequilíbrio na relação de poderes. Mas, trazendo para a discussão o Aníbal Perezinhan, o que a gente vê? Aqui na América Latina, o que se constituem são presidencialismos de coalizão. Porque mesmo nos locais onde o partido de governo consegue a maioria no Congresso, mesmo nesses locais, esses partidos muitas vezes estão fragmentados. Vejam o que é o justicialismo na Argentina. Não vai dizer que, quase sempre eles votam em bloco, mas com as dissidências internas é necessário muitas vezes alguns elementos persuasivos para que continuem votando de acordo com a postura oficial do Executivo. Então, sempre há necessidade do Executivo negociar com o Legislativo. Veja um caso do Brasil. Segue dessa forma também. Que seja tempo do PT, seja governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro a gente consegue ver isso também de forma bem evidente, Uma primeira metade de governo onde se tem esse embate, esse choque executivo-legislativo, e o executivo não consegue avançar em praticamente nenhuma das suas pautas. E nas pautas que avança do ponto de vista do decretismo. Mas as pautas começam a avançar mais quando, de fato, entra-se no processo de negociação com o legislativo. Então, a gente vê que, no caso da América Latina, tem-se essa delegação, muitas vezes, mas se observa muito mais essa questão da coalizão, da necessidade de coalizão, que o executivo não governa sozinho. Veja o caso do Peru, desde 2016, o que vem acontecendo no Peru. A dificuldade para se constituir e manter uma coalizão majoritária faz com que você tenha ali, já estamos no terceiro presidente, que está de novo com uma ameaça de ser retirado do poder, porque não consegue construir e manter uma coalizão majoritária. Então, esse é um elemento que nós poderíamos analisar a partir do Perezinhan, por exemplo. E o O'Donnell diz, olha, esse problema da delegação e poderíamos trazer também da questão da coalizão, a democracia delegativa ela tem todos esses problemas justamente porque herdou essas crises sociais e econômicas do período anterior do processo autoritário. E aí você tem essas demandas e necessidades urgentes que são repassadas daquele período e que a população necessita respostas urgentes. Como ali a gente menciona o caso da hiperinflação. As medidas adotadas eram adotadas daquela forma, fundamentalmente por decreto, porque para tentar dar os choques ortodoxos econômicos,
para tentar estancar o processo inflacionário, de que não se teria como você esperar todo o processo de negociação no Congresso para sair, porque quando saía a medida, talvez já não fosse mais eficaz, eficiente para dar o choque necessário. Então, essa é a questão que o O'Donnell coloca, de que demandas imediatas fazem com que as políticas adotadas tenham essa característica de imediatismo. E, nesse sentido, é muito mais fácil a resposta imediata vir do Poder Executivo do que do Poder Legislativo. Então, é nesse sentido que ele traz essas questões. Mas a gente pode ver como, ao longo dos anos 90, a gente já tem algumas mudanças nesse sentido. E que o Legislativo e o Judiciário começam a ter também um papel cada vez mais preponderante para responder essas demandas imediatas. Lembrem o que nós já discutimos na última aula presencial que nós tivemos sobre a judicialização de alguns processos políticos, de que o sistema não consegue dar resposta, logo eu judicializo a questão, para tentar fazer com que o judiciário me dê uma resposta mais rápida, ou pelo menos uma resposta. Todas essas questões, então, nos trazem essas discussões sobre relação de poderes, por um lado, e resposta a demandas da população pela estrutura governamental em curto prazo. Isso tudo abre o cenário para discutirmos questões da nossa próxima aula presencial, que serão questões sobre qualidade da democracia, e aí a gente vai ver, por um lado, as questões institucionais, e por outro lado, ou seja, o sistema político interno, e por outro lado, a relação desse sistema político com a sociedade, ou seja, resposta às demandas da população. E como, quando um desses dois, ou os dois campos, são, de alguma forma, manipulados e precarizados, como isso gera um desequilíbrio na relação do sistema político dentro dele, entre os representantes, e dele com a sociedade, isso vai gerando espaços para a subversão e a manipulação institucional momentânea para conseguir dar respostas às demandas, seja do próprio sistema político, seja da população. E nesse sentido, eu vou já abrindo o debate a partir desse texto do O'Donnell de Democracia Delegativa e dessa apresentação para vocês, já vou abrindo o espaço para nós discutirmos sobre justamente essa questão da qualidade e capacidade dos nossos regimes democráticos latino-americanos. Essa abertura para o desequilíbrio na relação entre os poderes, seja com preponderância do executivo, seja com preponderância do legislativo, por algumas vezes. Vejam que foi o que foram alguns dos processos de deposição presidencial, onde o poder executivo, nem sempre tendo, de fato, os elementos para sua deposição, com uma preponderância do poder legislativo, isso leva à deposição do executivo. Esse desequilíbrio momentâneo entre os poderes, vai, de alguma forma, abrindo espaço para essas subversões institucionais, e isso vai precarizando e debilitando a qualidade dessas instituições. E, como eu disse, isso, então, um assunto para nós trazermos para a próxima semana ali já, presencialmente, para a gente estar discutindo. E daí, nessa aula, eu já faço uma outra proposta para vocês, para a gente fechar a discussão da nossa disciplina, fechando, claro, com essa análise sobre a atualidade da democracia, especialmente na América Latina e no Brasil.